Fala rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes, vou iniciar com vocês. Rapaziada, é o seguinte, saiu aí a informação agora há pouco de que o Rodolfo estava fechado com o clube do Remo, né? O Rodolfo, atacante, o próprio Tonhão falou sobre isso. Essa informação ela é do Tonhão, presidente do clube, falou que o Rodolfo estava fechado com o Remo e ele não vem mais. E o motivo é inusitado, cara, assim, chega a ser inacreditável. Simplesmente a esposa do Rodolfo não quer morar em Belém, né? Não quis morar em Belém e aí o jogador quis acompanhar sua esposa e não quis vir para o Remo. A proposta, até onde eu sei, era boa. A proposta que o Remo fez para o Rodolfo era boa, mas o jogador não quis vir para o Remo. E vai muito daquilo que a gente já vem falando e que eu já tinha até comentado com vocês um tempo atrás. Ainda tem muito preconceito. Não é nem questão de você morar ou não no Pará, de você viver ou não no Pará. É a questão do preconceito. A pessoa nem sabe como é o Estado. A pessoa acha que o Estado é como dizem. Eu falo isso porque eu já morei aqui no Rio de Janeiro há 2 anos, 2018 e 2019. E agora vou morar novamente 2 anos, 2024, 2025 e 2026. Finalzinho de 2024, 2025 e 2026. E a galera daqui, pelo que eu já conversei com algumas pessoas, amigos que eu tenho aqui, eles não sabem como é o Pará. Eles acham que o Pará é um estado que é atrasado, que é um estado onde a infraestrutura é ruim. Talvez, se você for comparar, é um pouco atrasado sim. A infraestrutura não é das melhores de fato. Mas tem muito estado pior que o Pará. Tem muito lugar pior que o Pará. Eu falo isso porque eu já visitei 9 capitais, tá? E assim, algumas delas são piores que o Pará. Tem melhores, tem lugares melhores que o Pará. De fato tem. O Pará não é o melhor lugar do mundo, mas também não é o pior. E assim, o Rodolfo, ele tem a escolha dele, de seguir a mulher dele, de não querer vir para o Remo, é uma escolha dele. E eu acho até que é boa. Porque imagina só, esse cara não está jogando bem, a cobrança começa a vir, não vai se dar. Se o cara não tem a personalidade de ter uma escolha própria, imagina só sofrer com críticas, com cobrança. Porque a torcida do Remo ela cobra, ela critica, ela elogia também, mas ela pega no pé. Então se o cara não tem assim condições de ter uma opinião própria, de ter uma personalidade, ele não vai ter condições também de lidar com críticas. Então eu acho que até é uma boa o Rodolfo não vir para o clube do Remo. Ele que siga o caminho dele, boa sorte para ele na carreira dele, tá? E a gente segue no mercado buscando jogadores. O Tonhão falou sobre isso, não falou sobre outros jogadores, mas eu recebi uma informação de que o Remo vai agressivo no mercado. Vai buscar jogadores de um nível muito bom para o campeonato paraense. E também, claro, para o decorrer da temporada. O Remo vai fazer a mesma política que fez nesse ano com as contratações. Vai contratar uma parte de jogadores que vão ficar até o final da temporada, já contando para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É justamente isso que o Remo está buscando para pelo menos convencer os jogadores a vir para o clube do Remo. E o Jean Carlos, que estava negociando com o Vila Nova, não vai mais fechar com o Vila Nova, o meia. E o nome do Jean Carlos está em pauta no clube do Remo. O Remo estuda fazer a contratação do Jean Carlos. O Remo ainda não entrou em contato, o Remo ainda não fez lá a proposta inicial para o Jean Carlos, mas o clube estuda contratar o Jean Carlos para a temporada do ano que vem. E é uma coisa que me chama muito a atenção, porque ontem eu falei sobre isso, né? Ontem eu falei sobre a contratação do Jean Carlos, do Remo gastar um dinheiro com camisa 10, poderia gastar um dinheiro com o Jean Carlos. Chegando no Remo 100%, vai jogar muita bola, vai voar. Tenha dúvidas disso. Muito bom de bola, muito craque, né? Eu acho assim o Jean Carlos do mesmo nível técnico do Eduardo Ramos. E eu não estou falando aqui do Eduardo Ramos, jogador profissional, porque se o Eduardo Ramos quisesse, ele poderia ter jogado muito mais do que ele jogou, porque tinha muito talento. O Eduardo Ramos teve muito talento. Ele sabe disso, ele sabe disso. E para mim o Jean Carlos é do mesmo nível, ou até melhor. Entendeu? Se o Jean Carlos vai construir a mesma história que o Eduardo Ramos construiu no Remo, eu não sei. Isso aí eu já não sei. Mas que o Jean Carlos seria assim, uma contratação
de peso e seria o camisa 10 ideal que o Remo precisa, isso aí não tenha dúvidas. O Remo vai estudar fazer uma proposta para o Jean Carlos para ele vir para o clube. O Jean Carlos recentemente estava negociando com o Vila Nova, como eu disse para vocês, não fechou com o Vila, tá? O jogador aí não fechou, não entrou em um acordo com o Vila e pode, quem sabe, pintar no Bainão na próxima temporada. Tem outros nomes também aí que estão em pauta no clube do Remo e a gente vai soltando aí no decorrer da semana para vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, tchau!